Fala pessoal, dando início a mais uma live às 8 da noite, pontualmente, chamada de Hora do Expert. Estamos aqui para falar sobre um assunto bastante pertinente à realidade de vários pintores profissionais e não só pintores, mas profissionais da construção civil como um todo. O nosso intuito é ter essas lives de toda terça-feira para falar com pintores e profissionais liberais que têm essa dificuldade na parte administrativa, né? Entendemos que o Brasil hoje é um país de grande voz na parte de empreendedorismo, mas como nosso colega e mentor Felipe Colombo lá da Anjo fala, que somos um país de empreendedores e de poucos gestores, né? Fala Fred, boa noite pessoal que está chegando, muito boa noite. E o interessante é que essas lives estão nos proporcionando também uma oportunidade de muito aprendizado, porque apesar de ter tido uma formação bastante formal, nós aqui também, né, buscamos diariamente essas ferramentas para conseguir gerir, porque a gestão ela não está como um conhecimento geral, ela é uma busca constante por critérios específicos para cada negócio. Às vezes o teu negócio é um negócio de serviço, você vai ter um tipo de avaliação de métricas. O teu negócio é produto, você vai ter outra avaliação de métricas. Se você vende para cliente final, você vai usar um tipo de métrica. Se você vende para revendas, é outro tipo de métrica. Se você vai acompanhar de uma forma, você vai ter um feedback de certa forma, enfim. Gestão não é uma coisa que a pessoa sabe ou não sabe, é algo que ela tem que levar em consideração a prática real do negócio dela, né? E isso que eu acho muito interessante. A gente está tendo a oportunidade de trilhar um caminho dentro da indústria de tintas que nos mantenha sempre dentro desse ecossistema dos pintores profissionais e faz com que essas lives de terça-feira sejam ainda mais especiais, né? Então, obrigado você que está aqui assistindo a gente. Se você seguiu as últimas duas lives, nós falamos sobre custos fixos, custos variáveis, e lá atrás nós falamos sobre processo. Então, os processos nos deram a base para custos fixos e variáveis, que hoje nos trazem para a live com um tópico de precificação, de preços, né? A ideia de trazer essa live sobre precificação não é te ensinar a precificar o produto, mas é para quem sabe te instigar a pensar em algo que você não esteja colocando na sua precificação e que muitas vezes pode ser visto como uma oportunidade de argumento de venda, ou até algo que você acaba negociando para baixo ou para cima, sem saber que aquele custo está ali, e acaba achando que está fazendo um mau negócio, ou que o preço do mercado realmente está te sucumbindo, ou que, enfim, é para te dar maior leitura, né? Eu estava lendo esses dias e li algo sobre a maior mentira que nós contamos é aquela que contamos para nós mesmos, né? Então, estarmos fora de forma e nos dizer que estamos em forma, ou estarmos desligados com a nossa saúde financeira da empresa e dizemos que estamos ligados com a saúde financeira da empresa, ou com os processos internos, ou com o treinamento do nosso pessoal. Então essa mentira que nós nos contamos diariamente é a pior mentira, porque ela nos impede de alcançar o próximo passo, de alcançar o crescimento, de alcançar o desafio que vai nos levar à excelência, né? Então, pessoal, eu queria só revisar rapidinho. Eu vou mudar para a câmera de trás aqui para a gente conseguir visualizar algumas contas que eu estou fazendo. E hoje eu quero passar com vocês um cenário que eu trabalhei muito, que seria a parte de massa corrida, lixa e tinta, que é o acabamento fino em cima de estrutura de uma alvenaria bruta, né? Ou seja, uma obra nova que precisa receber massa corrida, lixa e tinta. Eu queria plantar uma sementinha para vocês, para que não só fosse considerado o treinamento de bons profissionais, ou quão importante é o treinamento de bons profissionais, mas o objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre a mecanização de forma prática, sem que haja qualquer tipo de apelo à venda, porque a gente não está aqui para vender nenhum tipo de equipamento para vocês hoje. Eu quero que com o conhecimento vocês tenham ainda mais ferramentas para tomada de decisão na hora certa, e nós do lado de cá, produzindo, fabricando, importando ferramentas, temos que nos manter atualizados e interessantes ao ponto de merecer estar nessa seleção de ferramentas que vocês venham escolher no futuro. Então, deixa eu colocar minha câmera traseira aqui rapidinho. Pode, poxa Rita, boa noite. Pode sim, deve. É uma live interativa para que a gente consiga crescer juntos. Fique tranquilo, se você não enxergar exatamente o que está acontecendo aqui, não se preocupe que eu também não enxergo. Não, estou brincando. Eu vou já dar um zoomzinho aqui.
E vamos ver se melhora aqui rapidinho. Que às vezes a leitura do celular acaba prejudicando um pouquinho. Mas vamos lá. O que eu fiz aqui no cantinho dessa planilha? Eu coloquei aqui um apartamento padrão, preparação, fundo, oscilador. Não vou entrar no quesito de boas práticas aqui, mas isso aí fica ao teu critério. É só para a gente conseguir realmente ter um parâmetro aqui de produtividade, tá? Então, fundo, oscilador, massa, aqui vocês estão vendo em metros quadrados dia, mas deixa eu zerar aqui, porque aqui está contando com a máquina de Ehlers. Então, por dia, você consegue preparar em média 600 metros quadrados, o fundo oscilador você vai preparar 600 metros quadrados também. Isso eu estou falando de um profissional de qualidade, profissional mesmo, trabalhando sozinho. Então, quando eu falo preparação, pessoal, não é preparar, tratar trinca, não. Aqui nós estamos considerando obra nova. Então, é simplesmente ir lá varrer, né? 2 apartamentos de 300 metros quadrados, contando parede e teto. Então, nós estamos falando uma média de um apartamento de 2 ou 3 quartos. Quando a gente coloca aqui, ó, e aí nessa preparação eu consideraria então a limpeza do local, separação de qualquer tipo de material de gesseiro que possa ter ficado na obra, enfim. Então, levando em consideração que esse é um cenário de obra nova, um apartamento típico de 2 ou 3 quartos que totaliza em parede e teto 600 metros quadrados. Então, a preparação vai te levar um dia para fazer com qualidade, com tranquilidade. Poxa, Rodrigo, mas às vezes eu chego e já está pronto. Tudo bem, mas é interessante contar isso dentro do teu processo, porque tem obras que você vai demorar um dia, tem obras que você não vai demorar e aquilo ali vai te ajudar ou vai entrar direto na tua margem. Fundo, selador, vai conseguir fazer 2 apartamentos no dia, sem problema, sem correria. Não é uma preparação muito maluca, que você vai ter que ficar fazendo várias outras coisas, porque é uma obra nova, geralmente reboco para todo mundo é lado, fora cozinha e banheiro. Massa média por profissional, tranquilo, todos os dias, por demão, 150 metros quadrados por dia. Então eu estou aqui em cima, tá, pessoal, com o cursor aqui. Aí eu coloquei segunda e terceira demão, dependendo de onde você está. Se tiver em Blumenau, 2 demãos dá. Se tiver no Paraná, pode dar 3 até 4 demãos, dependendo da parede de reboco que você pegar. Então, quando você vai para a lixa, aí você coloca uma média diária de 200 metros quadrados. Estou falando lixa manual, tá, pessoal? Um taquinho, o cara que fez um bom trabalho na massa, se o cara deu 3 demãos de massa, a lixa dele vai ser mínima, mas enfim, com tranquilidade todos os dias, 200 metros quadrados é algo que a gente conseguiu colher ao longo do tempo que a gente prestava serviço na parte de acabamento. Tinta uma demão também 300 metros, retoque 1.200, por quê? Se tem 4 apartamentos no mesmo andar, e o cara fez um excelente trabalho de lixamento e massamento, poxa, estamos considerando 3 demãos de massa, estamos considerando uma lixa criteriosa que leva 200 metros quadrados por dia. O retoque ele é extremamente rápido, mas ainda sempre tem uma coisinha ou outra para pegar, então eu coloquei aqui 1.200 metros quadrados por dia. De novo, lixa, porque você vai ter que correr, e a lixa tão rápido quanto o retoque, nessas áreas menores e mais rápidas, você vai considerar 1.200 metros quadrados por dia, a tinta final 300 metros quadrados, uma tinta mais criteriosa que você vai conseguir vir com a última demão manualmente. Então, por que eu estou considerando isso aqui? Lembra que na última live nós falamos sobre custos fixos e variáveis. Então eu coloquei aqui custos fixos. Nossos custos relacionados a aluguel, eletricidade, água, gás, internet, telefone, carro, contador, certificado digital, salário de um profissional. Quando você escolher ele lá, ele vai alterar aqui, mas como nós não temos nenhum, então está zerado. Meu salário, eu coloquei aqui R$8.000 por mês, é um salário que eu gostaria de ganhar se eu tivesse como pintor profissional, mas se eu quiser colocar aqui R$6.000, se eu quiser colocar aqui R$3.000, vai tudo lá para o meu custo. Então, obviamente, eu quero que vocês aprendam ou venham a expandir ainda mais esse tipo de conhecimento para ganhar mais. Pô. Quero que você sonhe com 8, com 10, com 15 mil, porque eu acho que o objetivo nosso é esse, é conseguir vislumbrar um futuro melhor e não ficar preso, não, eu tenho que ganhar 2.000, 3.000 para passar raiva. Não, poxa, lembra da mentira que você conta para você mesmo que acaba te prejudicando, né? Quem mente para si mesmo acaba passando por situações que não são necessárias. Então, se você não mente para si mesmo, vai lá e faz um trabalho onde você não tenha que ficar esperando o que vai sobrar na obra, você vai lá, coloca um objetivo, o que você quer ganhar, aí você começa a avaliar dentro da tua capacidade produtiva, qual é a mão de obra que você consegue vender. Se eu tenho essa realidade aqui de produtividade como um único profissional e eu tenho uma produção por hora, que eu já tenho meu custo por hora aqui, né? Porque a minha estrutura está aqui, diferente da minha produção de massa corrida, lixa, tinta, reboco, gesso, sei lá, o que eu for fazer na vida,
eu vou conseguir ter esse custo aqui, porque meus custos eu coloquei lá. Então eu falei essa verdade para mim mesmo. Qual que é o meu custo de aluguel? Qual que é o meu custo de eletricidade, de água, de gás, de internet? Então não tem como mentir isso aqui. Essa conta vai cair no final do mês. Então se essa conta cair no final do mês e eu quiser um salário no final de R$8.000, você vai ter os custos fixos de acordo que, obviamente, você vai manipular esses números aqui de acordo com a tua realidade, né? Você pegar uma obra lá de casa, o teu custo de combustível vai ser um pouquinho menor e tal, mas eles chamam Big Picture, né, nos Estados Unidos, que na imagem maior, né, na imagem macro, eu vou ter um custo por hora de R$93 ou um custo por dia de R$751 que eu tenho que conseguir alcançar mediante o faturamento da minha empresa. E, obviamente, você tem que levar em consideração o teu custo e a nota a ser emitida. Então, o mínimo de faturamento para você conseguir fazer com que todas as contas sejam pagas é de R$12.992. Então, se eu tenho essa meta mínima de faturamento, o que eu vou fazer para conseguir chegar nesse valor? E essa é a pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Poxa, se eu tenho um objetivo mensal para alcançar, e eu não estou falando objetivo mensal só nos R$8.000 ou nos R$7.000 que eu coloquei lá atrás, você viu? R$8.000 era salário, mas o resto aqui, ó, de conta, eu tenho R$13.000 que eu tenho que faturar, pô. 13.000 que eu tenho que faturar sim ou sim. Eu não tenho alternativa de faturar 10 e falar assim, tá bom, porque as contas vão cair. Se eu estiver tirando R$8.000, ou se eu tiver aquele valor comprometido, eu estou lascado. Então, eu preciso ter esse objetivo aqui mensal para conseguir, então, começar a fazer conta. E é o que eu sempre falo pro pessoal, a conta tem que fechar. Se a conta não fecha, pessoal, o teu sonho não acontece, as obras não acontecem e a gente acaba passando por situações desnecessárias, colocando as pessoas ao nosso redor nessas mesmas situações. Você coloca o teu consultor, o teu cliente, o teu arquiteto em situações que não são necessárias. Então, considerando essa produtividade de um único profissional dentro da massa corrida lixa e tinta, eu tenho um custo por metro quadrado de massa lixa e tinta de R$27,57. Vocês falam, pô, Rodrigo, então eu tenho que vender por mais para ter lucro? Não, teu lucro já está no teu salário lá. Agora, se eu quero ter lucro na operação como um todo, com certeza, o teu preço de venda tem que ser superior a R$27,57. Considerando a mão de obra de uma pessoa só, você consegue chegar a 650 metros quadrados por mês. Então, coloquei aqui, se eu chego aqui a 700, por exemplo, a minha célulazinha ali fica vermelha, que a minha produção mensal passa de 1, então não pode ser superior a 1. Eu tenho um mês, eu tenho nesse mês algumas semanas, e eu tenho nessas semanas uma quantia de horas que eu também uso como um fator redutor aqui de 70%, para quantificar as horas disponíveis que eu tenho para conseguir realmente estar executando o trabalho. Não estou considerando aqui qualquer tipo de imprevisto que ocorra na obra, intervalos entre uma obra e outra, isso tudo deve ser levado em consideração. Então, em um bom cenário, a gente está falando aqui de um custo metro quadrado de um profissional que trabalha sozinho de R$27,57. Aí você fala, Rodrigo, mas aqui na minha região estão pagando 12. Pois é, meu amigo, é aí que eu te falo, você se lascou se você quiser ganhar R$8.000 tendo um custo fixo de 13.000 vendendo o serviço a 27 quando a média é 13. Então, quais são as alternativas que eu tenho para conseguir ganhar dinheiro? Bom, esse é o teu custo, pessoal. Então, é um custo sustentável para você conseguir produzir aquela metragem. Para você conseguir pagar suas contas, você precisa de 471 metros por mês vendido. Ou seja, se você vender, executar e entregar 471 metros por mês, você atinge o teu faturamento mínimo. Beleza, Rodrigo, não tive operação nenhuma, não tive rentabilidade nenhuma, ou seja, aqui eu não coloquei manutenção de máquina, aqui eu não coloquei nada, só coloquei meu custo fixo de operação e meu salário, ou seja, aqui eu não estou crescendo a empresa. Se eu quiser crescer a empresa, eu tenho que trabalhar entre esses 471 e os 650. Então, dentro dos 650, se eu colocar esse valor versus os 27,57 que eu quero vender meu trabalho, eu tenho uma capacidade de faturamento de 17.919. Então eu tenho uma capacidade de faturamento na minha empresa e uma única pessoa, considerando todas as variáveis de 21 dias, 70% de produtividade e todas as minhas alternativas de produção, eu vou chegar a quase 18 mil de faturamento. Então, se tudo der certo, eu conseguir usar esse preço que me foi guiado aqui como custo por metro quadrado, eu tenho um faturamento saudável. Eu tenho meus 8 mil, eu tenho os 5 mil extra aqui praticamente que estão entrando dentro da estrutura da empresa para eu investir em qualquer tipo de equipamento, enfim. Mas você está trabalhando em capacidade máxima, sozinho,
enfim, você está usando todos os recursos que você tem e contando com toda a sorte no mundo, levando em consideração que você vai ter esses 650 metros quadrados finalizados todo mês, vendidos a 27,57. Rodrigo, mas e se eu quiser trabalhar com o preço inferior a 27,57? Bom, você pode fazer isso com certeza, só que obviamente o teu faturamento mensal vai cair bastante. Se você quiser se igualar à média de mercado, que muitos dizem que é 12, 14 reais de obra nova, você vai estar com um faturamento de 9.100. Então, se o teu faturamento é de 9.100 e tua conta é de 13.000, adivinha só, você tem 4.000 que você está pescando. E outra, esses 4.000 vão sair da onde? Da tua gordura, que é do teu salário, porque o resto das contas batem e não voltam. Então, se você quiser honrar todas as contas que são necessidades, né, para que você consiga operar o teu negócio, você precisa fazer com que essa conta aqui feche. Então, o que me faz pensar nessa planilha, né? Eu gosto de pensar em todas as atividades e eu acredito que tive uma chance muito bacana de poder passar por algumas estruturas bastante formais que falavam sempre que o custo é a régua para você precificar qualquer tipo de trabalho. O mercado ele é um norte para você balizar a tua entrega com relação ao teu cliente. Agora, o preço do teu produto deve ser sempre balizado pela... Deixa eu limpar aqui que eu acho que está meio sujinho. Deve ser balizado pelo custo da tua operação. O que você pode fazer aqui? Poxa, Rodrigo, olha, não tenho como cobrar esse valor, eu só consigo faturar 9.100, eu sou sozinho, eu só entrego massa lixo e tinta e a realidade do mercado é R$14 o metro quadrado. Eu não consigo ser mais rápido porque eu não tenho massa, eu preciso trabalhar nesse preço e preciso ter lucro. Bom, você tem que ir lá nos teus custos fixos e reduzir aquilo lá, você tem que vir aqui na tua média produtiva e aumentar isso aqui. Então você a única forma de você melhorar o teu rendimento, se você não tem como mexer no preço por metro quadrado, é alterando a tua capacidade produtiva. Então quanto maior a tua produção, dado o preço externo que é estabelecido pelo mercado, o que você acredita que é estabelecido pelo mercado, você só tem como melhorar a tua entrada se você melhorar a tua capacidade produtiva. Eu gosto sempre de trabalhar numa alternativa a esse pensamento, né, que seria melhorar o valor que você oferta para o teu cliente para que você consiga cobrar mais e nesse valor você incluir alguma coisa que seja de interesse do cliente. Ah, Rodrigo, mas eu sou profissional, meu trabalho é excelente, beleza, isso aí todo mundo vai falar isso aí, que é o profissional que está há 30 anos no mercado e tudo mais. Então, vamos para pura matemática e está aqui o porquê eu gosto tanto da mecanização. Ela não exige que você saiba vender. A mecanização ela vende por você. Isso eu acho muito interessante. Quando você tem um equipamento que produz mais do que você é capaz de produzir com suas próprias mãos, você começa a depender menos de pessoas, começa a fazer mais daquilo que você sabe, que é tratar as pessoas bem e fazer da tua experiência dentro das obras algo prazeroso para o teu cliente e você potencializa essa experiência para o cliente. Então, quando eu coloco aqui mais um profissional, a minha capacidade produtiva ela vai lá para cima, né? Meu preço metro quadrado baixa para caramba, meu custo baixa para caramba, porque eu começo a pagar por um profissional que tem a mesma capacidade produtiva que eu e os meus custos fixos, eles se mantiveram os mesmos, né? Eles não aumentaram e hoje, por ter um faturamento baixo, meus custos fixos eles acabam tendo a maior parte desse compromisso do faturamento. Então, quando eu começo a aumentar a quantia de profissionais, o meu preço abaixa bastante, sim, o meu custo mensal vai abaixar bastante também, mas o meu o meu gasto mensal vai aumentar bastante, mas o meu custo por metro quadrado vai lá embaixo. E outra, olha a minha capacidade produtiva como foi. Mas eu tenho que vender esses 10.360 metros quadrados. Antes era 650 e estava sozinho. Então o meu trabalho de venda, prospecção e tudo mais, custo de tudo isso aí deve entrar aqui. Então o teu custo hoje aqui está sendo comparado só em um profissional mais o salário desses caras. Mas caso você tenha que ter custo de prospecção, isso aí tudo entra nos custos variáveis que você vai ter que colocar nessa planilha aqui. Essa planilha, pessoal, é um organismo vivo. Você pode expandir ela e fazer dela o que você quiser. Pode incluir novas linhas, pode incluir novas variáveis e fazer com que a matemática entregue aqui, né? Então, por exemplo, nos custos variáveis aqui, eu cheguei a colocar aqui, ó, locação de máquina elétrica, coloquei um número de 5 anos atrás aqui, que é de R$150 a diária, lavadora de alta pressão, isso aqui com certeza já aumentou, deve estar nos seus R$400, R$450, isso aqui também deve estar nos seus 300 pelo dia, manutenção do veículo
R$2 por km rodado, R$1,50 por km rodado, não sei, mas ó, locação de plataforma de tesoura, locação de plataforma elevatória, isso aqui tudo você pode montar suas planilhas de custo considerando, poxa, eu peguei um trabalho com o pé direito duplo, peguei um trabalho com área externa, porque aí você vai conseguir levar em consideração uma produtividade mais baixa também e, obviamente, um preço metro quadrado mais alto. Mas o que eu gostaria de deixar bastante claro aqui, pessoal, é o seguinte, que investir em profissional é sempre muito bom. O teu preço metro quadrado vai lá embaixo, o teu custo metro quadrado, perdão, vai lá embaixo, mas obviamente a tua capacidade de venda, ela tem que ser muito maior porque a tua produtividade vai aumentar e você tem que bancar a boca dessa galera aqui, né? É um monte de gente que está entrando, é um monte de família que está dependendo de você. Caso contrário, você pode manter a zero, voltar ao teu custo mensal de R$13.000 e colocar uma máquina de massa corrida numa operação dessa aqui. Quando eu faço isso, o meu custo mensal, ele aumenta um pouquinho, claro, porque eu estou locando uma máquina lá que vai me custar um pouquinho a mais. Mas olha a minha produtividade. O meu custo foi de R$27 para R$14 por metro quadrado. Minha capacidade produtiva ela aumentou para 926. Né? Então, em 926 metros quadrados, eu tenho... Não, até mais, perdão. Desculpa. Esse cara aqui. Perdão, isso aqui é para 926, é o que eu preciso vender para conseguir bater a média de faturamento. Então eu não preciso aumentar muito a minha capacidade de venda, lembra que a gente estava falando em 600 alguma coisa no manual? Agora eu tenho uma capacidade que eu consigo vender mais, eu posso subir aqui para 1.200 metros quadrados, ainda não cheguei, 1.300, aqui eu coloco qual a metragem que eu quero para chegar. Passou de 1.0,1, ele fica vermelhinho aqui. Então eu tenho a possibilidade de faturamento de 1.300 metros quadrados. Vendendo a R$14, eu estou com 18.800 de faturamento e o meu custo está na casa dos 13.000. Então você vê, pessoal, quando você está com a mecanização do lado, você consegue implementar ela nas fases mais lentas do processo, né? Por exemplo, aqui, ó. Se você tirar a máquina airless aqui, isso é uma coisa fantástica também para a gente comentar. Se eu tiro o airless, meu custo metro quadrado vai para 27 de novo, mas olha que interessante. E por que eu decidi mecanizar o airless aqui? Não fui para lixamento, não fui para nada. Se eu for ver em tempo relacionado à minha produção desse processo, o tempo que eu mais levo são nas 3 demãos de massa aqui, que estão em 18,18% do tempo total por demão. Então, se eu tenho, poxa, 51, 52% aqui do processo sendo na massa corrida, e aí está aqui o porquê do sucesso de uma lâmina de alto rendimento que o pessoal tem aderido, que nem doido. Eu estou indo direto no resultado que traz maior dependência para o pintor profissional. Então, se eu resolvo uma parte grande da vida dele e trago dinheiro para que ele se torne dependente, vamos colocar assim, de uma tecnologia, está aqui uma coisa que realmente resolve o problema de qualquer profissional que esteja realizando esse trabalho de massa. Mesma coisa a máquina de massa corrida. Hoje a Expert está trazendo um equipamento de massa corrida que chega na próxima semana. E por que nós desenvolvemos o equipamento de massa corrida e não fomos numa máquina de tinta e todo o restante? A tinta, que é esse cara aqui, a tinta final, coluna 13 e coluna 17. Estou vendo pelo celular aqui junto com vocês para ver se eu estou conseguindo passar. Estamos falando em menos de 20% do processo. É interessante? É, com certeza. Mas, cara, olha aqui, estamos falando em 50 e poucos % do processo envolvido em massa. Então, hoje o pintor precisa resolver esse pepino aqui para conseguir ganhar produtividade. Massa corrida, ela lasca a vida do pintor profissional. E ela lasca a vida do pintor, ela depende de profissionais mais qualificados, que têm uma baixa aderência na parte de comprometimento. Então, hoje, quando a gente opta em trazer um equipamento de massa, é justamente por isso. Eu quero resolver a dor que mais traz problema para o pintor profissional e que mais traz retorno. Se eu aumento aqui a produtividade na tinta, eu continuo com esse peso aqui na rota diária e ainda que eu tenha um avanço aqui em produtividade, redução de custos, enfim, não vai ser tão drástico quanto colocar um airless aqui, ó, vamos colocar aqui de novo, máquina de massa, uma máquina, então volta lá, de 50 e pouco foi para 21. Então eu tirei por menos da metade o tempo total. E aí agora olha meu próximo gargalo aqui, ó. Pum, lixa. Tá aqui a Fast Finish, a máquina de lixamento da Expert que está chegando também. Então, pessoal, toda decisão que é tomada na Expert, ela não é embasada
em modo de mercado. A gente leva em consideração a necessidade real do bolso do pintor. A gente quer trazer algo que atenda a necessidade real da parte de produção do pintor profissional e fazer com que, se ele não souber fazer todas essas contas aqui, ele consiga presenciar isso aí no dia a dia, porque tem muita gente que, ainda que não saiba desse resultado aqui, consegue no dia a dia usar a máquina, usar a ferramenta e ver que a vida melhorou, que ficou mais fácil, e os resultados estão acontecendo. Mas para quem gosta de fazer conta e quem gosta de esmiuçar um pouquinho o processo, eu acredito que isso aqui vai te ajudar imensamente na hora de conseguir prospectar uma obra. Pacheco, calma, você precisa mesmo, cara. E eu falo para você, a máquina de massa mudou minha vida em vários cenários, viu? A máquina de massa, ela foi a máquina que nós demos início à Braco aqui em Curitiba, quando iniciamos em 2013. Foi um dos trabalhos mais pesados que foi feito na Graco, na minha jornada lá dentro. E hoje está sendo o equipamento que a gente mais tem se dedicado para conseguir dimensionar o equipamento adequado. Tem sido pauta de todas as reuniões por causa da forma que a gente está introduzindo ela comercialmente no mercado. Então, é algo que a gente acredita muito que vai fazer uma baita de uma diferença do profissional. E que na parte de custo, pessoal, voltando lá, máquina de massa, entrei, reduzi aqui de 52% para 21% a participação desse problema, aumentei a produtividade, né, do profissional para 1.300 metros por mês acabado. Então não estou falando para você, vou comprar uma máquina de massa, vou ter que entregar um prédio por mês. Não, a tua capacidade produtiva ela não vai aumentar muito, porque você ainda tem todas as etapas para fazer e você só tem 21 dias no mês e você é um ser humano que precisa fazer algo recorrente, com qualidade, que precisa ter todos as etapas de inspeção de qualidade e tudo mais, e não vai ser que nem doido produzindo, tá? Mas vamos dizer que aqui você consiga, porque você tem uma lixadeira, produzir 400 metros quadrados. Vai aumentar um pouquinho também, mas não vai te resolver o mundo, entende? Então, são coisas, pessoal, que... Deixa eu colocar aqui, perdão, 400, o que deu ali? Ó, já foi para 20. Perdão, de 26 foi para 15, então baixou bastante. Se eu simplesmente dobrar a produção aqui de lixa, o meu processo num todo aqui vai cair em 10%, vai para 15%. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, você vai criando o processo onde você vai identificando qual que é o próximo gargalo, para então identificar qual que é a próxima máquina que eu vou comprar. E você não fica caindo em ilusões, não fica caindo em problemas desnecessários, né? Então, se eu sei que o meu procedimento mais lento é a massa e lixa, por que eu vou comprar uma airless de tinta se eu ainda não tenho uma lixadeira, se eu ainda não tenho uma desempena de alto rendimento? Então, vale a pena, pessoal, analisar todo o processo que você tem como produto primário, produto principal, produto preferido de venda, o que você tenha maior rentabilidade, para que você consiga... Olá, conseguiu comprar o Aberox na Atlas porque não conseguiu o Expert MBH. Ô, Josias, tá uma semana aí, cara, já chega o negócio aí para você. Mas tudo bem, é indiferente, é um caminho sem volta, viu, Josias? A produção, uma vez que você acostuma a fazer algo diferente, de forma correta ou de uma forma mais tecnológica, você não vai voltar nunca mais a soltar a massa na mão se você fizer a massa rolada de acordo. Enfim, é só você ver os profissionais que estão trabalhando hoje no mercado, é um caminho sem volta. Guilherme Neri, boa noite. Presença ilustre, só os caras que estão hackeando o sistema do Instagram. Eu falo, na época do videogame tinha... Lembra que você fazia... Não era manha, como é que era? Tinha segredo, né? Não era segredo que chamava? Tinha alguma... o cara ia lá e fazia uns códigos no controle e de repente hackeava o videogame e o cara começava a vir cheio de especial. Ele desbloqueava o especial do videogame. E os caras estão só liberando o especial do Instagram. Você tá maluco, bicho? Só os caras que estão trabalhando fera. Então, pessoal, voltando aqui, quantos profissionais vai alterar? Com certeza vai alterar a tua produção. Vai te liberar um monte em metragem quadrada, vai te liberar um monte em custo, também vai te reduzir custo. Fala, pô, Rodrigo, mas o cara vai me custar 4 mil por mês. Sim, vai te subir aqui, ó. Vai te subir o teu custo mensal, mas vai te liberar uma quantia maior de metragem, vai te baixar o custo desse material. Então, se você quiser trabalhar lá com seus R$14 o metro quadrado, você consegue. Você vai ter uma capacidade produtiva muito maior. Então, o que eu gosto de pensar é o seguinte, pessoal, a parte de custo, ela
não estou aqui hoje para ensinar ninguém a fazer o custo exato da obra, até porque da mesma forma que eu trabalhava muito com massa corrida, lixo e tinta, um outro profissional trabalha com efeito decorativo e ele tem uma jornada diferente, ele tem um processo diferente. Mas eu lembro que uma das lives que eu mais gostei do Nick Slave quando assisti foi quando ele falou único e exclusivamente sobre processo e como fazer um tal de SOP, que ele fala muito. O Nick fala muito sobre SOP porque SOP é usado em todas as estruturas que funcionam no mundo. Estruturas de organização extrema, vamos colocar. No quartel americano é usado, vamos usar como exemplo. E quando você tem um SOP, você tem um procedimento que você consegue treinar as pessoas sem ter que trazer para você toda a responsabilidade. Um SOP, ele vai fazer com que você consiga chegar para o cara e falar assim, pega a tua cartilha lá, que é o teu SOP, por gentileza. Vamos dar sequência no teu checklist aí. Daí o cara vai lá, ele vai fazer o checklist dele e ele vai falar, pô, aqui eu tenho que começar a pintura do canto esquerdo inferior. Olha o que o cara fazia, começar a pintura atrás da porta do canto esquerdo inferior, subir a parede, passar por cima, descer para o lado direito e voltar pelo rodapé. Ele tinha até isso. Estender a tinta do lado esquerdo para a direita, mantendo um canto úmido. Cara, não tem argumento contra fato. Se eu faço um passo a passo desse, eu posso pegar um vizinho aqui que nunca viu pintura na vida e acompanhar ele, ele vai conseguir executar um trabalho de acordo com a expectativa de um profissional que escreveu aquele processo. Então, por que o manual é tão importante? Por que processos são tão importantes? Porque somente com eles você vai conseguir dar um norte adequado para os seus custos. Com os custos adequados, você começa a trabalhar a sua precificação. Sem você conseguir ter processos e custos, pessoal, a tua precificação vai ficar muito fora. Você vê, eu mexo uma coisinha aqui, eu mexo uma produtividade, eu introduzo uma máquina, já varia um monte de disponibilidade de hora que eu tenho disponível para vender para o mercado, já varia um monte a gordura que eu tenho para conseguir trabalhar em termos de preço por metro quadrado. Então, se você não tem os teus processos bem desenhados, os teus custos bem desenhados, a probabilidade de você estar perdendo muito dinheiro é muito grande. E ninguém na cadeia, pessoal, ninguém na cadeia vai parar e vai te ensinar isso. Ninguém vai vir lá da Souvenir para te ensinar, da Coral vai vir te ensinar, ninguém da... Eu não estou falando isso porque estou falando mal de qualquer pessoa, qualquer estrutura, pessoal. É algo que eu vejo que está fora do ecossistema deles. E se eles forem ficar fazendo isso, eles vão ter que pegar na mão de todo mundo, porque não, eles precisam pagar as contas e entregar um produto bom no mercado. E para isso, eles não podem ir para o lado educacional. O pessoal que está para o lado educacional, uma das poucas instituições que eu conheço que está fazendo um excelente trabalho é o pessoal da Top Team. No Rio de Janeiro tem vários pintores que eu vejo que estão falando em capacitar pintor, mas eu falo, cara, primeiro você tem que saber gerir. Para você gerir, você tem que analisar processos, no mínimo você tem que ter um processo bem definido. O processo é a primeira coisa, pessoal. Tem um vídeo famoso na internet que fala que o primeiro passo de um dia excelente para você conquistar a tua vida é você arrumar a tua cama. Daí a gente fala, nossa, que coisa mais besta, né? Mas é a realidade. A primeira coisa para você fazer um quarto bem feito é começar recortando do canto inferior esquerdo e fazendo ele sentido horário para você conseguir fazer daquilo uma rotina, criar daquilo um processo e treinar pessoas de acordo com o processo criado por você. E o mais legal é que quando você cria um processo, você não precisa ficar falando, faça porque eu faço assim. Você fala assim, faça porque o processo da minha empresa para entregar o produto que nós vamos entregar para o cliente é dessa forma. E aí depois nós vamos entrar na parte de liderança, de treinamento e tudo mais, mas a importância de ter um processo em prática, pessoal, ela ajuda na comunicação entre pessoas que estão dentro da equipe, ela ajuda na precificação do teu produto e na hora de comunicar com o teu cliente, porque uma vez que você tem um processo, o teu cliente sabe muito bem o que ele está contratando e quando o cliente se sente parte do processo de decisão, a probabilidade de você ter uma aceitação maior, uma compreensão maior e um ajuste muito mais honesto para ambas as partes, caso tenha que ajustar alguma coisa, é muito maior, pessoal. Então, vale muito a pena criar um processo adequado. E eu estou indo passo a passo nessas lives hoje que falam sobre custos fixos, começa com processo, custo fixo, custo variável, precificação. Eu quero falar na próxima semana sobre produto, ou seja, hoje a gente falou um pouquinho sobre como chegar na parte de preço. E eu não quero ficar aqui ensinando, te dar um beabá pronto. Eu quero que você comece a pensar. Eu acho que quando a gente fala assim, não deu peixe ao homem, ensine o homem a pescar, é complicado. Eu preciso entender o porquê que ele precisa comer. Eu quero que ele entenda o porquê que ele precisa comer e porquê que o peixe é uma alternativa adequada.
E é muito difícil, é algo que exige um trabalho que hoje eu vejo que é uma missão minha, né? Pessoalmente, realmente, como empresa hoje, de estar aqui podendo viver de uma empresa que entrega ferramentas com qualidade no mercado, que eu tenho essa disponibilidade, meus filhos ainda são pequenos, eu não tenho nenhum compromisso às 8h30 da noite, consigo estar aqui passando um pouquinho da minha história, do pouco que a gente tem levantado, que com certeza, pessoal, da mesma forma que a planilha ali tem 70% de aproveitamento, eu falo para você, as nossas lives provavelmente vão ter também uma gordurinha de coisa inútil, mas se eu conseguir pegar com a parte útil, algo que possa te servir a te levar um passo à frente como profissional, como pessoa, enfim, a missão aqui está cumprida. E não pense que isso é algo altruísta que a gente está fazendo, que é para se doar de forma alguma. Isso é bom para a Expert, isso é excelente para a Expert. Eu vejo que tem poucas empresas abordando esse tema, eu vejo que é uma demanda enorme do público e o fato de não ter ninguém fazendo isso nos dá a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então não é porque nós somos o dono da verdade ou porque nós temos todas as respostas. Pelo contrário, eu acho que hoje nós somos a empresa que tem mais vontade de entregar esse tipo de conteúdo e que está mais perto dele, né? Então é por isso que a gente está aqui fazendo essa rota de lives um pouco mais leve, né? Porque eu não quero entrar em... Perdão, o Wi-Fi aqui deu uma bugada. Não quero entrar em todos os detalhes aqui, justamente para não ficar muito específico, né? Eu queria fazer algo um pouco mais generalista para que startasse, eu desse aquele start para vocês para pensar dessa forma aqui. Pô, hoje a gente sentou aqui à tarde agora e comecei a fazer isso aqui. Eu falei, pô, eu preciso pegar um exemplo prático, né? Então, olha aí, o Dinezão tá aí, o pessoal. Deixa eu só dar, perdão, pessoal, não estava vendo os comentários aqui. Eu preciso saber se eu estou caindo como uma luva no momento que estou passando na minha empresa. Olha que legal, cara. Você viu? Isso aqui, ó. Excellent Pinturas. Cara, se você tiver nas lives, vale a pena. Entendeu? É diferente a gente fazer um conteúdo que simplesmente vai estar ao léu, dando um negócio que seja exclusivamente direcionado para os nossos produtos. Eu acho que hoje, e eu falo isso para todo treinador, toda pessoa que está por trás de algum tipo de instituição que tem a responsabilidade de passar a mensagem, que a gente não só tem a oportunidade, mas a gente tem o compromisso de ter que checar toda a informação que a gente passa. Então, o fato de eu ter me colocado à disposição de ter ido buscar essas informações me fez ir ainda mais fundo atrás desses conhecimentos que eu preciso para minha empresa. Então, você vê que interessante, né? Algo que não é de se doar, é algo ético, eu penso assim, sabe? Eu falo, pô, como que eu vou atrás de informação de qualidade, que eu sei que daqui 10 anos meu filho possa assistir e falar, pô, pai, você falou uma coisa aqui que era simples na época, mas estava certo, né? Ou seja, tinha coerência, do que fazer uma coisa, um beabá muito simples e acabar não sendo útil daqui uma semana. Então, esses princípios que nós estamos passando aqui nessas lives, eles não são princípios que só servem para pintura. Eles servem para construção civil em geral, para empresas de serviços, de produtos e qualquer outra coisa. São conceitos tirados do mercado, né? De escolas de negócio, não são tirados de escolas de pintura. E eu acho que essa adaptação que a gente está fazendo, que está fazendo com que isso fique mais interessante. A gente vai aprendendo a passar essa informação na linguagem que faça sentido para você, pintor, que está nos assistindo. Então, se você está aqui e está conseguindo aproveitar alguma coisa, a única coisa que eu peço é que deixe um feedback na página lá, com alguma coisa que esse conteúdo tenha te ajudado, porque isso aí nos ajuda a criar algum tipo de conteúdo que na hora de apresentar nossas máquinas para lojistas que possam ser nossos clientes, a gente consiga comunicar a eles também que a gente não está simplesmente vendendo ferramentas no mercado, a gente está utilizando tempo, conhecimento, e investindo realmente recursos para que a gente consiga trazer algo mais para o mercado, que não seja simplesmente uma empresa que compra e vende, nada de errado nisso, mas enfim, acreditamos que temos espaço para fazer mais e acredito que o mercado como um todo pode evoluir com esse tipo de informação. Ó, terminei uma parceria por causa que o parceiro não quis revelar os custos, faltava dinheiro e só corria atrás do rabo. Faltava dinheiro e só corria atrás do rabo. Isso não é parceria, né? Isso é sociedade, pelo que eu estou entendendo. E a sociedade ela só existe se tiver transparência, né? Sociedade é algo que ela deixa de ser sólida a partir do momento que existe
informações obscuras, né? Porque é de extrema importância que ambos os sócios e participantes de equipe também, viu, pessoal? Não é só sócio que precisa saber da empresa. E não estou falando em resultado financeiro. Mas tudo isso que a gente está batendo um papo está levando a gente para um lugar muito interessante, que é a parte de liderança e gestão de empresa. Na hora de liderar uma empresa ou de gerir uma empresa, é de extrema importância que todos saibam para onde estamos indo, né? Para que todos da empresa saibam a origem da empresa, como nós trabalhamos, com o que trabalhamos, por que trabalhamos e onde que estamos indo como empresa, quais são os valores da empresa, qual é a cultura que tem que ter na empresa, a comunicação de falar com o cliente, a forma de se vestir, a forma de se apresentar, a forma de andar dentro da casa do cliente, tudo isso são partes de uma cultura gerada por você, profissional. E você pode sim ter uma cultura diferente dos outros. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, olha que viagem, né? Eu sonhava em ter um carro bem antigo, assim, sabe aquelas caminhonetinhas antigas? Eu sonhava em ter a empresa com o maior índice de tecnologia no Brasil e com a vestimenta mais antiga possível, ou seja, ter aquele capzinho de pano, suspensório, todo mundo bem antigão mesmo, de bigode, porque aqui tem alguns impeditivos, né? Que um deles era a grana para comprar o caminhãozinho, mas eu digo assim, é muito legal você criar essa cultura. E isso aí tem valor no mercado. Hoje você cria uma identidade, você começa a criar alguns procedimentos internos e vão gerando sua posição no mercado. Pessoal, eu estava aqui na caixinha de pergunta e apagou, tinha 2 perguntas aqui, então se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui. Mas eu acho que hoje era uma live realmente mais curtinha, só para expandir um pouquinho a parte do fato que a mecanização traz maior rentabilidade, ponto final. Mecanizar é dinheiro no teu bolso. Se você conseguir comprar a máquina certa, a única coisa que você precisa saber é o seguinte: eu tenho esse processo da minha empresa? Eu tenho que massar? Tenho. Existe uma máquina de massa que funcione mesmo, que entregue aquilo que ela está... Hoje eu até fiz um Reels lá falando sobre litragem, impressão e tudo mais, porque, cara, a máquina tem que ser feita para isso. Ela é feita para massa corrida? É. Uma máquina de massa corrida, ela não vai te dar problema recorrente, ela vai te dar uma manutenção normal, que é uma manutenção de desgaste, mas a cada 3 ou 6 meses, depende da litragem, enfim, que você vai estar projetando, mas você não tem que ficar aplicando ela que nem uma nata, que nem um leite desnatado na parede, porque a máquina não aguenta, né? Então tem muita gente que vende máquina no mercado e que fala, não, essa aqui aguenta passar massa. Não, máquina de massa é uma máquina feita para massa, ela tem que passar massa do jeito que ela vem do balde, você bate ela, bota do jeito que ela vem da fábrica, você mistura ela ali, coloca a diluição de 10%, o que você usa para desempenar ela normalmente, e já coloca na máquina, e a máquina deve jogar. Se a máquina não jogar o material de acordo com a especificação do fabricante, essa máquina não é feita para massa, e você, obviamente, não deve comprar esse equipamento para aplicação de massa. Gosto de deixar isso bem claro, porque é algo que me incomoda muito. Eu fui um cara que comprou máquina já errada no passado, e passei aperto dentro de obra, pagando para ver, comprando uma máquina que eu achava que era correta, e no fim do dia escutei uma frase que falava assim, quem tem uma não tem nenhuma. Eu falei, poxa, isso é tudo que eu não podia escutar naquela época, com um funcionário debaixo do braço, com pagamento atrasado não, porque já não deixava atrasar, mas um funcionário dentro da empresa, com obra precisando produzir, enfim, máquina para massa tem que ser feita para massa. Tiago Carrinho Pintor. Tiago Carrinho, desculpa se eu estou errando teu nome, Tiagão, e fique à vontade para me corrigir. Lançamento das ferramentas da Expert acontecem a partir do dia 1º de agosto, se tudo der certo. A gente tem a chegada do navio agora essa semana e toda a separação, inclusão em estoque e tudo mais, e eu vou estar fazendo algumas lives lá de dentro do estoque. Pessoal, tá muito legal, sério. As ferramentas estão chegando, elas estão chegando com excelente qualidade, algo que eu estou muito feliz em ter feito parte desse processo, porque eu tenho certeza que da mesma forma que um cara colocou aqui, né, falou assim, não dá para trabalhar se não tiver a Verox. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque, poxa, a gente dedicou tempo pessoal nosso em fazer isso. Eu sei que tem muita coisa que a gente não pode ser emotivo, né, e eu procuro deixar a emoção muito de lado nesses casos, mas eu acho muito valioso poder unir
missão de vida com o trabalho. Eu acho que não tem que ser emotivo ao ponto de falar assim, ai meu Deus, é a Xerox. Não é esse o caso, mas é muito legal você conseguir trabalhar em projetos que geram reais resultados dentro do setor que você atua. Acho que não é demagogia isso, né? E eu falo para vocês que o mix da Expert agora, pessoal, ele tá apaixonante. Eu tô falando que nem um pai orgulhoso porque é um mix que nós sonhamos por muito tempo em ter ele, né? Quando empresa que trabalhava com o Bero Expert, a gente já tinha o sonho de trazer alguns desses produtos. Só que, poxa, não acontecia da gente ter aquela oportunidade no momento. E já que vocês me deram a oportunidade, eu vou tomar essa liberdade aqui de apresentar para vocês um pouquinho do nosso catálogo. Se vocês me permitirem. Aqui está o nosso Expert, nosso avatar, também criado para... Pessoal, me perdoe, só vou dar uma limpadinha aqui. Melhorou alguma coisa a imagem? Acho que sim, né? Então vamos lá. Esse é o Expert de máscara 2022. Essas aqui são as novas trinchas, pessoal. São trinchas com cerdas firmes, réplicas dos modelos Chinex dos Estados Unidos, feitas para manter um recorte afiado por mais tempo e uma cerda que tem uma capacidade de limpeza mais rápida. Então por isso chama Easy Clean. Ela tá ali para você conseguir trabalhar naquele dia quente, começa a empastar a tinta no pincel, você vai lá, dá uma limpada nela, ela consegue sair com mais facilidade. Tem uma com cabo curto, você vê que o nosso mix é enxuto, pessoal, porque a gente está sendo extremamente objetivo em todos os itens, né? Se paga no primeiro... Olha lá, o Júnior Andrade falando, faz 3 anos que tem, digo que ela se paga no primeiro dia de trabalho, muito legal. Essa aqui é a única vermelha, tá, pessoal? O resto ela tem uma cor como se fosse uma cor bege, que é a cor do Chinex, né? Mas uma com cabo curto, se vocês estão vendo aqui, para você conseguir usar ela no cortineiro. E duas outras, a de cabo curto com 2 polegadas em ângulo, 2 polegadas reta, 2,5 em ângulo também, para um recorte muito fera. Essa aqui é muito fera, pessoal. Ela, além de ser 2 polegadas e meia, ela tem uma espessura bem generosa, assim, sabe? Então ela é uma trincha que passa em quase 30% mais espessa do que o restante. Ela carrega muito bem a tinta. E olha que legal, nós estamos trazendo o primeiro rolo modelo americano de 8 milímetros de garfo aqui, ó, para que você consiga trabalhar com texturas, massas roladas e não tenha que lidar com rolo de baixa qualidade. Ele vem com um engate de rosca aqui para o nosso extensor, então ele traz uma pegada bem firme, bem sólida, e um rolo multiuso que a gente trouxe porque a proposta nossa aqui de trazer o rolo e trazer só o garfo, eu falei, traz com o rolo já, entrega um rolo multiuso, é um rolo com cerdas, não é cerdas, né, mas com a lã de mescla sintética. Então é uma mescla padrão que você vai ter de 9,5 milímetros, bem interessante também. Espátulas a gente está trazendo essa de 15 centímetros toda com inox, olha lá que legal. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada aqui. Então toda em inox, não está rodando, aí, toda em inox em 5 polegadas, seria de 15 centímetros, espátula de balde, temos também uma espátulazinha aqui de quina, olha que bacana, quina externa, e as espátulas mais normais, nós temos ela em 15, 10 e essa pequenininha aqui de 3 polegadas, que é aquela multiuso que vocês já conhecem, né? Então, o que nós prestamos bastante atenção nessas espátulas, pessoal, foram 2 fatores. Um deles, o inox, o segundo deles, a pegada. E o terceiro fator que me incomodava muito em espátulas aqui no Brasil é o adesivo, que a gente optou por pagar um pouquinho mais caro e ter um adesivo que saia com facilidade para você conseguir cutucar ele ali e puxar ele da lâmina para não ficar empastando cheio de água, um monte de cola ali depois. E a massa rolada, como pioneiros do mercado, obviamente investimos pesado para conseguir trazer uma linha nova de lâminas, né? Uma lâmina de alto rendimento nos tamanhos 25, 60 e 80. Elas partem de um PVC muito mais robusto do que a nossa última versão. A nossa última versão foi a primeira versão que nós tínhamos fabricado. Então aprendemos, pegamos um outro molde aqui, fizemos um engatezinho mais interessante, lâminas melhores, né, um inox de qualidade superior e um PVC de qualidade superior também que aguenta ficar no calor, né, não vai ter aquele problema de entortar caso o cara deixe ele no porta-mala.
Uma forma como Construdecor, do Names Construdecor. Como é que você achou essa trincha aí, cara? Tenho certeza no Sutra caldo cinza. Cara, então, o caldo cinza, ele vai comendinho ali o metal, né, cara? Ele é complicado. Os caras, esse espaço 100% de 15 centímetros é um do meu sonho. Você vê, cara, que legal. Vai se tornar realidade logo, logo. Deixa eu ver só uma dúvida aqui, pessoal. Se está te dando retorno financeiro ou não. Como saber? Pô, legal essa pergunta, viu? O Excellent Acabamentos perguntou como saber se o colaborador está te dando retorno ou não. Cara, é aí que entra a parte de retorno. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou colocar isso aqui, tá como pauta de pintura em outra live, porque isso é excelente, ô amigo, Excellent Acabamentos. Eu não tô com o teu nome aqui, cara, me desculpa, viu? Mas a pergunta do colega foi como que eu vou saber se o meu pintor está dando resultado, se ele está me trazendo resultado. E é por isso, pessoal, que é de extrema importância a gente ter processo, custo, preço. Eu sei que eu estou ficando chato falando isso aí, mas quando a gente consegue fazer isso, a gente cria um produto. E no produto não tem erro, pô. Se o sanduíche saiu com muita maionese, você sabe, pô. A hora que você mordeu o sanduíche, você fala, puta, tem muita maionese. Reduz a maionese lá, porque tá cara a maionese e tá vindo muita maionese no hambúrguer. Se a tua operação tá enxuta, o teu produto tá adequado, o teu colaborador, ele tá incumbente de concluir uma certa etapa ou um tipo de trabalho que você consegue mensurar, e você só vai conseguir mensurar e responsabilizar, Robertson, você só vai conseguir responsabilizar e mensurar se você tiver com um processo e estiver vendendo esse processo. Porque se você tiver um processo de grafiato e vender um serviço de massa corrida, você não vai ter como avaliar a performance do cara, porque o teu trabalho foi um e a tua proposta foi outra. Agora, deixa eu só dar um pause aqui nas ferramentas. Foi uma excelente pergunta, poxa. Agora, se você tem um processo, vamos dizer, teu processo é massa corrida de tinta, aquele cara faz todo o trabalho e você tem uma média de produção diária, e chegou na medição dele, você viu que não está batendo? Cara, não tem como, se o custo dele é fixo. Ó, todo dia eu tenho que te pagar tanto, ou por mês eu tenho que te pagar tanto, ou por metro eu tenho que te pagar tanto, mas você não está atendendo a demanda da construtora, não tá... Aí você começa a mexer com bastante facilidade, viu? Eu acho que o legal dos números, pessoal, é que eles te mostram com maior clareza algumas coisas que nós acabamos nos iludindo e contando essa mentirinha pra gente. Eu gosto de usar a parte do peso do exercício físico porque é uma coisa que está muita gente envolvida, né? É aquele negócio, você se olha no espelho muitas vezes, você pega um espelho um pouquinho mais magro e fala, tá bacana, pesa agora pra você ver. Se pesa que ali não mente, pô. Peso te diz, tá com 80 quilos e 500 gramas. O espelho ele vai te mentir, vai estar o cabelo um dia de um jeito e tal. E uma empresa que não consegue gerir é um cara que precisa se exercitar e não consegue se pesar. Diogo Pinturas, entre em contato comigo no privado que eu te ajudo. Tem que saber a produção que ele executa diariamente. Tem que saber a produção, tem que saber o teu processo, é isso que eu falo. Não é só a produção dele, porque às vezes ele até produziria mais, mas se estivesse no processo certo, num produto certo, numa condição certa. Então, cara, essas lives, essa série de 8 lives que a gente está chamando de X8, até estou fazendo uma arte para isso, que é aquele funil infinito, mas voltado para a parte da empresa do pintor profissional. É algo que precisa ser colocado em pauta porque ele vai te dar um respaldo lá na base. Hoje eu vejo que a gente tem no mercado vários pintores que acordaram pintor. Eu acordei pintor, trabalhei com meu pai, decidi pegar um rolo um dia, fui aprendendo, e vou no YouTube, daí acordou pintor, mas não teve... Ele é um empreendedor, que é o cara. Empreender, pessoal, que fique bem claro, empreender é fazer alguma coisa, tá? Empreender é quando você pega algo e fala assim, eu vou fazer isso aqui. Isso é empreender. Gerir, administrar, já é outra coisa. Administrar é fazer com que essa execução tenha sucesso. Que fazer e empreender, você pode empreender todo dia. Eu posso um dia virar entregador de jornal, outro dia eu vou pintar, outro dia eu vou virar azulejista. Você está empreendendo todo dia. Estou empreendendo, estou me tornando independente de algum sistema. Isso é empreender. Agora, e fazer que uma empresa de jornal dê certo, que uma empresa de azulejo dê certo, que uma empresa de pintura dê certo? Isso chama administração e gestão, né? Então, é importante que dentro dos inúmeros empreendedores hajam vários gestores e administradores. Eu sou pintor, não sou administrador. Meu amigo, você é administrador, queira você ou não. Assumir isso aí, né? Você é um administrador, você pode ser um péssimo administrador, um administrador ok e um bom administrador. É o que vai gerar melhor resultado para você e para tua família. Mas que você é um gestor, a partir do momento que você acorda, que você está vivo, você é. Você não tem que fazer conta para ir no mercado, você não tem que
ver quanto que sobrou para conseguir comprar comida, para pagar a luz, água, telefone, pronto, você é um gestor já. Você tem que gerir custos e gastos. Agora, o quanto você se conta a verdade é algo que pode mudar. Trabalhando por metro quadrado da obra, não parede, será que a produção devemos metrificar por metro de parede? Vamos lá, eu vou sair do produto aqui porque está entrando dúvida e eu acho interessante isso aqui. Trabalhamos por metro quadrado de obra e não por parede. Será que no quesito produção devemos metrificar por metro de parede? Você disse que você trabalha por metro quadrado de piso e aí você pega a obra corrida, só deixa isso aí para mim claro, porque não ficou claro. Porque metro de parede e teto é metro de superfície, metro quadrado de superfície. Pensa, você está revestindo a superfície, não está revestindo o piso. Se você trabalha por metro quadrado de piso, você está deixando alguma coisa fora. Só confirma para mim que é esse o caso. Então, demais. Legal, Derivan, obrigado. Pessoal, se tiver dúvida, vai jogando aqui. É interessante que as dúvidas venham para a caixa de pergunta. Não vai ter Berox de 15 centímetros. Não, sabe por quê? Porque hoje nós acreditamos que 99% do trabalho feito pela Berox de 15 centímetros é feito por essa marvada aqui, ó. 99%. Ah, mas vai ter um efeito queimado, vai ter um efeitinho que o cara quer fazer, que ele vai ter de 15 centímetros. Aí nós teremos que postergar essa entrada de 15 centímetros para conseguir trazer essas alternativas. Eu vejo que o mercado hoje precisa muito mais dessa aqui, vai responder muito melhor e tem uma demanda muito maior para essa ferramenta do que a de 15 centímetros. Eu acredito que 90% dos caras que tiverem uma de 60 centímetros vão comprar uma disso aqui. Mas eu não acredito que 90% dos caras que têm uma de 60 vão comprar uma de 15. Então, em termos de prioridade de gestão de recursos, porque a gente tem uma quantia limitada de recursos, eu tenho que dedicar para os itens que mais vão vender, o que mais vão ter agilidade na venda. No momento que essa mercadoria entra aqui, ela me gera um custo. Eu estou com estoque parado, eu estou com um custo de diária de estoque, eu estou com diária de logística, eu estou com uma porrada de coisas que estão acontecendo. Meu custo fixo está lá, vendendo ou não. Então, eu também, da mesma forma que um pintor precisa vender o item de maior valor agregado, eu preciso vender aquilo que mais tem a necessidade do pintor. Então, aquela conta que eu fiz ali no início, entendendo quais são os pontos de maior demanda do pintor profissional e identificando que a massa é o item de maior necessidade, porque ele gasta muito mais tempo ali, faz com que a gente venha pautar toda o mix, não todo, né, mas parte do nosso mix, para a objetividade desse cara em conseguir executar o máximo que ele conseguir com o mínimo possível de ferramentas. Então, estamos aí, área construída. Robertson, eu particularmente não tenho conhecimento para te dar essa dica com relação à área construída, tá? Eu sempre orcei por parede, cara, porque quando você orça por área construída, você começa a assumir algumas crenças, né? E alguns padrões que nem sempre são verdade. Tem cerâmica até o teto na cozinha, tem cerâmica até o teto no banheiro, vai papel de parede, não vai. Então, é bem complicado orçar por algo que você não sabe que vai executar. Então, eu gosto realmente de medir pela área de produto aplicado, porque cada área aplicada é um consumo de tinta, um consumo de lixa, tudo isso vai variar no meu custo variável ali, né? E se eu tenho só metragem de piso, tenho certeza de quanto tem de teto, mas de parede não vou ter certeza, que é no mínimo 60% da obra, né? Então, você tem área quadrada de 80 metros quadrados, pode ter certeza que vai ser no mínimo 240 metros quadrados de parede e teto. Tá? Então, pode ser até um pouquinho menos de 60, mas eu digo assim, é bem provável que seja uma parte significativa ali da tua metragem. Fernandão Granado, boa noite, obrigado por estar aqui. Então, olha lá, a minha de 15,25, legal, acho que a Berox será o carro-chefe, mas penso em evoluir para de 80 ou mais. Cara, Diogão, eu vejo assim, ó, que a Expert de 80, ela é extremamente interessante para aquele que gosta de trabalhar com a de 80. Eu vejo o pessoal falando assim, pô, mas eu gosto de usar de 80 no teto. Ah, eu gosto de usar de 60 no teto. Cara, você usa onde você quiser. Não existe regra. A lâmina, ela é feita para quem consegue trabalhar com ela. Se você é um cara que não adapta na lâmina e que tem que trabalhar com a lâmina de punho, maravilha, cara. O teu foco é ter produtividade e entregar qualidade para o teu cliente, levando em consideração isso aqui, ó. Que se você tiver com isso aqui todo lascado, cara, não adianta. Vou estar com uma desempenadeira de feito de cimento queimado para fazer massa corrida. Pronto, parabéns. Você não vai entregar o teu trabalho, você vai fazer doação. Então, mix de lâmina, 80, 60 e 25, cara, teste,
aproveite, isso aqui vai vir com preço, puta, não vou nem falar para não dar raiva em vocês e vocês não terem ela pronta para comprar, mas fiquem ligados aí que você vai ficar muito contente. Pensa numa desempenadeira top, pessoal, simples, você vê até a impressão que a gente coloca, a gente reduz, porque eu quero objetividade de mix, eu quero reduzir o máximo possível de custo nessas ferramentas, deixando a qualidade para que você consiga ter facilidade na aquisição dessas mercadorias. Orçar uma obra pela quantidade de colaboradores e tempo é arriscado. Porto Pinturas SC. Cara, depende da tua fluência, né, nesse mercado, porque, poxa, imagina vou pegar 10 caras que eu não conheço num processo que eu não tenho e vou precificar em cima de pessoas e hora, né? Fica bem complicado. Agora, se eu tenho um processo que eu conheço, se eu sei qual que é o percentual de cada etapa que eu vou executar naquele trabalho, e eu tenho um pessoal que já está dentro de um ciclo de operação que faz com que essa realidade aconteça, pô, aí fica mais fácil. Aí eu posso criar produtos, né? E é o que a gente vai fazer na próxima live. Os produtos, eles são produtos que você pode criar com a composição que você tem. Você pode criar um produto de 1.000 metros quadrados, por que não? Você pode criar um produto de casa. Ó, eu pinto uma casa. O Nick Slavik lá, ele tem produto de janela, ele tem produto de quarto, ele pinta um quarto. Ah, mas qual é o tamanho do quarto? Ah, é 2 paredes ou 3 paredes? Fala, cara, não interessa, é um quarto. Por quê? Ele já fez o custo dele. E ele já colocou o lucro desejado dele, da operação dele, enfim. E ele fez com que aquilo fizesse sentido financeiramente para a empresa dele. Então, se ele pintar 1.000 quartos o mês inteiro, vai dar dinheiro para a empresa dele. Se ele pintar 2 quartos o mês inteiro e conseguir lotar a agenda dele com os outros itens, aqueles 2 quartos não vão dar prejuízo. Esse eu acho que é o principal ponto, pessoal. Os custos vão te ajudar a não fazer serviço de graça, a não fazer favorzinho, a não estender uma paredinha a mais, entendeu? Vamos lá, trabalho quase 100% com massa e 0 em lâminas grandes missal. Show! Exemplo em obra de 100 metros quadrados, vamos lá. 100 metros quadrados varia de R$170 um metro a 200, dependendo da altura, acabamento externo e obra. Ó, você vê, varia de 170 a 200, mas quem que pautou esse preço para você? Quem que colocou esse preço? Você colocou? Embasado na tua experiência passada? Ou você vê que isso é o coerente para o mercado? Ou você vê que isso ou você enxerga que isso é algo que você consegue vender? Será que você não conseguia vender por 400 metros quadrados? Será que você não conseguia vender por 1.000 metros quadrados? Será que você não tem que vender por 90 metros quadrados, ser mais rápido? Então, essas incertezas que eu acredito que são as melhores da gente conseguir trabalhar nelas. Então, não é o fato de você ter um preço e trabalhar por ele. É o fato de você se questionar se aquilo ali está certo ou não. E está disposto a estar errado. Porque eu acho que esse é o grande negócio do empreendedor, do empresário, do gestor, é estar disposto a estar errado e falar assim, porra, eu estou fazendo isso aqui faz 10 anos, será que estou fazendo certo? Será que eu não estou comendo bola em alguma coisa aqui? Porque eu estou vendo que você está questionando o teu próprio jeito de orçar, e isso é muito legal, porque indiferente de quão interessante isso seja, o fato de você ter isso aí já na tua rotina pode te ter feito acomodado, e você às vezes nem sabe que está cobrando o dobro do que a média regional, e que isso é bom, pô. Por que não cobrar o dobro? Se você consegue manter sua agenda lotada com o dobro da média regional e consegue entregar valor para o teu cliente, você não está sendo um cara que está entregando uma obra errada, ou com péssima qualidade, ou deixando de atender e superar a expectativa, fazendo over delivery, que está na moda agora, né? A sobre entrega, vamos colocar assim, né? Super entrega. Então, se você consegue fazer isso aí, cara, mérito teu. Você acha que a Apple entrega telefone de graça, ou que ela faz uma ONG? Não faz, cara, ela ganha muito dinheiro. E muita gente que não tem nada a ver com o negócio, que nem sonhou, que nem tentou resolver o problema de ninguém, estão ganhando dinheiro pra caramba com a Apple, porque compraram uma ação deles. Então, quando a gente pensa na parte monetária, pessoal, primeiro, tira esse vício de que não, tem que ser sofrido para ganhar dinheiro. Não tem, você tem que fazer um negócio top, fazer bem feito e ganhar dinheiro. Você está na empresa de pintura para te libertar, para ela conseguir fazer uma máquina de ganhar dinheiro dentro de algo que você conseguiu chegar até ali para executar. Então agora você tem que ser sério o suficiente e conseguir encarar isso aí como uma missão e falar, cara, peraí, eu tenho uma mão de obra aqui que é monstruosa, ninguém faz igual, eu tenho um procedimento fantástico, tenho uma data de entrega. Ah, Rodrigo, mas eu preciso comer. Cara, beleza, todo mundo precisa comer. É arriscado, tudo que você vai fazer e for fazer, que não seja para trabalhar para o governo, vai ser arriscado. E o legal é isso. Ah, mas vou pegar um emprego fixo. É arriscado, você pode ser mandado embora amanhã e você sai com uma mão na frente e outra atrás. Ah, eu vou abrir uma empresa de cachorro-quente. É arriscado também.
porque o pessoal pode gostar de um outro que está ali embaixo, para você conseguir trazer esse pessoal de novo, vai ser puxado. Então, se você já tem a mão de obra qualificada, você sabe como treinar a tua equipe, cara, escreve um passo a passo de tudo aquilo que você faz, avalia o custo exato de cada... E, Rodrigo, não sei fazer isso, preciso de ajuda? Eu já falei isso na última live. Me procura, entra, me manda uma mensagem. Sabe quantas pessoas me mandaram mensagem na última live? 2. Aí eu falo, cara, será que de todo mundo que assistiu os vídeos, só 2 pessoas têm interesse realmente em saber quais são os custos? Então, a ajuda está aí. A disposição tá, a informação está à disposição do pintor profissional. Só que o que acontece? O pintor, a maioria dos pintores não querem, e está tudo bem. É realmente essa seleção natural que vai estar acontecendo. A cada 10, 2 vão ganhar. E tá, eu acho que até menos. A cada 20, 2 vão ganhar. Acho que 10% dos pintores vão ficar no mercado. E isso vai da vontade que o cara tem de ganhar. E do compromisso que ele tem em conseguir estar trazendo essa necessidade de melhoria contínua para dentro da empresa dele, para dentro da casa dele, como pessoa e como profissional. Acho que está muito alinhado isso aí. A pessoa que é um bom profissional dificilmente é uma péssima pessoa em casa, né? Vice-versa. A pessoa que é uma boa pessoa em casa dificilmente é um péssimo profissional. Geralmente ela anda de lado a lado. Uma pessoa que é uma boa pessoa é um bom profissional também. Tá? Mas, Robertson, fica à vontade, cara. A gente está aqui batendo um papo rapidinho. Só vou finalizar aqui com a parte das ferramentas, mas eu acho que é isso aí. Primeira coisa, levar os custos muito a sério para conseguir compilar os teus preços de forma coerente com o mercado, de acordo com a tua vontade como profissional. Pô, você sonha em ganhar 50 mil por mês, você consegue com a pintura, cara. Você sonha em ganhar 30 mil por mês, você consegue com a pintura. Você sonha em ganhar 1 milhão por mês com a pintura, cara, eu acho um pouco provável. Mas tem como você estruturar uma empresa desde que você tenha um objetivo próprio. Pensa, quanto que mudaria a tua vida se você conseguisse ganhar 10 mil reais por mês? Como que você vai fazer para chegar lá? É outra coisa. Mas existem caminhos disponíveis para você profissional. A Expert hoje é um pequeno caminho, um pequeno passo. Por que nós focamos em ferramentas? Se você for parar para pensar, ela é a primeira parte de todas essas falas que nós estamos fazendo. Ela faz parte dos processos. O processo dentro da tua empresa é a primeira parte afetada por ferramenta. Então a ferramenta vai lá dentro do teu DNA, que é a base da tua empresa, que é a parte do processo, vai te ajudar a fazer essa base bem sólida. Com uma base sólida, você vai subir para o próximo degrau, que são os custos fixos e variáveis, depois você vai começar a precificar. E aí vem o nosso conhecimento, vem um pouquinho desses bate-papos que a gente vem trazendo para vocês. Então, o motivo pelo qual a gente está nas ferramentas não quer dizer que a Expert é especialista em lâmina, a Expert é especialista em airless, cara, nós sabemos muito sobre lâmina, nós sabemos muito sobre airless, mas isso é porque o nosso comprometimento é em atender com excelência os lojistas e os pintores. Nossa missão como empresa é atender o lojista e o pintor, ponto final. Então tudo aquilo que nos convém e nos traz um desafio para conseguir agregar valor na nossa proposta, eu tenho que ir atrás. Pô, sou o melhor palestrante sobre custo? Claro que não, cara, mas eu tô aqui me ralando para conseguir aprender e conseguir passar um conteúdo coerente que no mínimo possa ser utilizado e possa ser produtivo, né? Que possa somar, possa agregar em valor para vocês. Vamos lá. Então, voltando aqui para as ferramentas, temos aqui as lâminas, engate, desempenadeira de efeito decorativo. Isso aqui é uma desempenadeira de efeito, pessoal, que a gente está trazendo. Por quê? Entendemos que temos várias alternativas premium no mercado, mas na jornada com a Pero Expert nós descobrimos que, além das ferramentas de alta performance para cimento queimado, existe uma demanda absurda que queria muito uma desempeninha com um pouquinho mais de rigidez, um pouquinho mais sólida, e a demanda era muito maior. A demanda era muito maior, o pessoal tinha uma exigência muito grande e queriam que o nosso portfólio tivesse isso aqui. Então nós fomos atrás, fizemos essa pequenininha aqui, 20 centímetros de comprimento por 8, fantástica. E aí temos a ProFlex, que é uma segunda invenção, uma segunda versão da DB, né? Que a DB foi a nossa escola. Aqui está o nosso resultado. E a gente vem trazendo essa aqui para o mercado, já foi testada também, muito bacana. O inox um pouquinho mais rígido que a DB, mas a lâmina dupla aqui para fazer aquele coicezinho bacana, que dá aquele acabamento fantástico. Uma pegada também um pouquinho mais larga, bacana, é uma alternativa interessante de testar. E tá aqui algo que eu gosto muito de falar, que são a simplificação dos bicos airless, né? Então, se você hoje trabalha com máquina airless, você vai conseguir trabalhar com 6 bicos, ou seja, bico de madeira e metais, bico de alvenaria em geral e bico seladores em massa. Então,
2 bicos, um para selador e um para massa, 2 bicos para alvenaria, um leque fechado, um leque aberto, e 2 bicos para madeiras e metais, um leque fechado, um leque aberto. Quando eu falo leque fechado, leque aberto, pessoal, é uma abertura menor e uma maior, como se fosse o rolo de 23 e rolo de 10, mais ou menos isso. Uma abertura maior, um leque com abertura maior. Rolo com abertura menor, um leque com abertura menor. Fez sentido? Simplificação do airless através de 6 números que nós escolhemos aqui para conseguir fazer com que os lojistas consigam se comunicar melhor com o pintor profissional e que o pintor profissional consiga se achar com muito mais facilidade. Ah, Rodrigo, mas eu não gosto do bico 516, eu gosto do 517, eu gosto do 519, eu gosto... Cara, tudo bem. Você é um cara que já evoluiu no airless e criou sua vontade própria, o seu gosto pessoal. 95% do público brasileiro não faz a mínima ideia o que é um bico de máquina airless para acabamento em alvenaria. Então é para esse pessoal que a gente está criando esse tipo de nomenclatura básica. Lembrando, a Expert não é uma empresa que é especializada em máquina airless. A Expert é uma empresa especializada em pintores e lojistas. Nosso objetivo é atender o pintor profissional e fazer com que ele consiga achar ferramenta e informação onde ele estiver, da forma que ele está disposto a absorver essa informação e essa ferramenta. Então esse acho que é uma missão que acaba sendo um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil às vezes, mas eu acredito que é o que está gerando mais resultado. E o resultado desse pensamento é isso, pessoal. Olha o mix que a gente está trazendo. Então você fala assim, pô, mas quem que é teu concorrente, Rodrigo? Cara, eu sou concorrente de todo mundo e ao mesmo tempo de ninguém. Então eu tenho trinchas premium, de 2, 2,5, ângulo reto mais espesso, eu tenho um garfo robusto de 23 centímetros, um rolo multiuso, espátulas premium também, espátula de balde, quina, espátula de inox padrão com preço competitivo, essa aqui com o inox 100%, lâminas com PVC de extrema robustez, com lâminas excelentes do inox, qualidade muito, muito, muito bacana. Esse adaptador aqui, por exemplo, foi um projeto nosso, então esse aqui é desenho nosso, fabricação nossa, não tem nada de fabricante francês, alemão, de nada, isso aqui é nosso, estrudado por nós, isso aqui é tudo fabricado por nós. Essa desempenadeira aqui, algo bastante coerente, competitivo. Essa lâmina também aqui, com inox europeu, fantástica. Então, se você for ver o mix que a gente está conseguindo trazer, o leque de produtos, todo pintor profissional consegue executar suas obras utilizando as ferramentas da Expert. Aqui você não vai ter uma variação de bicos que seja enorme, mas se você é um profissional e precisa aplicar um material que seja na alvenaria, ou em metal, ou selador, ou massa, que é 99% das aplicações em airless, você vai ter dentro do nosso leque, que são de apenas 6 bicos, uma alternativa que vem te atender. Máquina de massa corrida chamada Sniper. Por que Sniper? Sniper é um cara que estuda muito antes de conseguir dar o tiro, né? Nós também estudamos muito antes de conseguir dar o tiro e eu espero que você estude muito antes de conseguir adquirir esse equipamento, ao ponto de conseguir extrair dele o melhor resultado possível. Ideal para massa, para tinta, verniz, selador, enfim, até borracha líquida essa máquina aplica com tranquilidade. Lixadeira Fast Finish vai estar entrando com sucção e LED, é aquele LED na cabeça. Lixas padrão, né, aquela lixa padrão de óxido de alumínio. E aí algumas ferramentas para o pessoal que trabalha com drywall, como Rock, que é pouco conhecido aqui no Brasil, um apoio para massa corrida que o pessoal usa. Misturador, cinto de drywall, aqui na verdade ele tem um reforço aqui na cinta, mas essa imagem aqui que a gente tem que acabou indo para o catálogo. Lâmpada de inspeção para acabar com aqueles rabichos em obra, né? Lampadinha a pilha mesmo, mas é um LED bastante forte para você conseguir na hora da inspeção trabalhar com algo que te apresenta melhor dentro da obra, que você consiga alcançar maior produtividade. Um estilete de extrema qualidade com aço inox SK5, baita ferramenta. Um extensorzinho de 1 metro. Handy Paint Pro, que é um item, foi eleito o item de preferência dos lojistas americanos em venda. Um item que é uma mão na roda do pintor profissional, também vai estar vindo com um bom custo-benefício. E por último, e não menos importante, que eu adoro, é esse drop tinta. Eu usei muito nos Estados Unidos, acho que vai agilizar muito o processo de entrada e saída de obra. Vai fazer com que numa situação de reparo você consiga chegar na obra, colocar aquele pano, rolar a tinta, emassar, fazer o retoquinho, tirar aquilo ali, dobrar, levar embora, voltar no outro dia, desdobrar aquilo, colocar e finalizar o teu trabalho. Então, lembra pessoal, nós estamos focados naquela planilha de custos que leva em consideração o tempo
de cada etapa da pintura. E tudo aquilo que leva tempo e que pode ser otimizado através de uma ferramenta, você pode ter certeza que a gente está atrás de alguma ferramenta para te ajudar a ser mais rápido. Porque é mediante agilidade, com qualidade, nas mãos de um profissional adequado, que os pintores terão melhores resultados, terão maiores lucratividades e conseguirão ter tempo suficiente para estar aqui com a gente à noite, estudando um pouquinho mais e sabendo como levar a empresa para um próximo patamar. Hoje aqui com a Expert, amanhã num cenário da vida, depois de amanhã numa Top Team, ou em outras instituições, até fora do Brasil, enfim. A ideia é realmente fazer com que você tenha melhores resultados. Se você teve bons resultados na live de hoje, eu peço que você, por gentileza, deixe um feedback em algum comentário nosso. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas, a conseguir usar o nosso marketing a favor de outros pintores profissionais que não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje. Então, acredito muito no conteúdo que a gente está passando e agradeço imensamente toda a participação de vocês. Prime Paint, ele é de algodão, ele se chama de um pano Canva. Até tem para comprar online, se você for comprar pano Canva e costurar ele da forma que vem os drop, você tem que comprar um pano Canva mais espesso, tá? Porque os que tem no mercado eles são bem fininhos e não fazem um trabalho legal. Mas o mais espesso, para você ter ideia, se você for comprar ele em rolo e costurar em casa, vai custar mais caro do que o nosso vendido na loja de tinta perto de você. Então, cara, a gente está fazendo um trabalho muito apurado, com bastante compromisso, com a sustentabilidade de cadeia. Tem que valer a pena para o lojista, tem que valer a pena para o representante que vende para o lojista, tem que valer a pena para nós, tem que valer a pena para vocês. E, cara, isso é um trabalho que demanda muito estudo, muita energia, muito trabalho, mas a gente está aqui para isso. É graças a essa oportunidade que a gente está tendo que temos a chance de fazer isso para o mercado. Então, a gente realmente aceitou o desafio, está levando ele bastante a sério, com todo o carinho e compromisso possível. E eu espero muito você na próxima terça-feira, que vamos falar sobre produto na próxima live, né? Então nós estamos fazendo uma etapa de 8 lives, né? Voltando lá. Processos, custos fixos e variáveis, preços, produto, depois nós vamos entrar para a parte de vendas, depois gestão e liderança. Então, tenho certeza absoluta que se você passar por essas lives, teu tempo não vai ser desperdiçado e eu tenho certeza absoluta que alguma coisa você vai conseguir colocar em prática e que você não vai ter acesso em qualquer outro lugar num futuro a curto e médio prazo. Num futuro a curto e médio prazo, é isso. Beleza, pessoal? Então, eu não tenho seria uma boa. Esse drop eu não tenho seria uma boa. Cara, o drop vai... Calma, eu não vou nem animar vocês demais com o drop, mas o drop vai revolucionar de novo, assim como a desempenadeira revolucionou o mercado de massa corrida, o drop vai revolucionar a forma que o pintor faz massa corrida, lixa e tinta, com agilidade, não massa corrida, lixa e tinta, faz reparos menores em obras em andamento. Então, não pense que ele vai resolver muito a tua vida se a obra for nova, porque recomendo demais um tipo de vedação que seja permanente, mais permanente, né, como um salva-piso, um salva-brasa, enfim, as empresas estão fazendo um excelente trabalho, mas para manutenção em obras de menor porte, vou rolar um apartamento, um teto de banheiro, fazer uma manutenção em uma parede que teve que tirar um quadro, vou fazer, cara, leva o drop vai ser a tua assinatura de um pintor profissional, vai chegar com ele dobradinho, colocar na parede, fazer o trabalho, dobra, se for coisa pouca, não precisa nem ficar varrendo, quando ela dobra ele ali, depois leva a sujeira contigo, joga num lugar de descarte, se precisar lavar, lava ele, usa ele de novo. Cara, dá para você colocar sua logo, dá para você imprimir sua logo, dá para você tingir ele se você quiser na cor que você quiser, mas ele vem na cor crua. Nos Estados Unidos é visto como uma cor crua mesmo, é um sinal de zelo pela propriedade do proprietário. E eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muita gente, cara. E esse é o nosso objetivo, fazer com que o pintor consiga ganhar mais dinheiro e que o lojista consiga melhorar o seu relacionamento com pintores profissionais de suas regiões. Então, todas as melhores lojas que levam os pintores mais a sério estarão com produtos da Expert em seus displays dentro das lojas, porque junto com os produtos nossos, o cara não vai só ganhar produto, ele vai ganhar o produto, ele vai ganhar esse relacionamento que nós temos junto com os balconistas deles. Nós estaremos nos comprometendo com lives semanais com esse pessoal para que eles consigam falar melhor a língua do pintor, trazer um pouquinho mais a realidade de obra para dentro da loja, sem que a gente seja visto de forma errada, porque muitas vezes o pintor chega lá e conta a versão deles e o lojista já tem um bloqueio. Da mesma forma o lojista vem e passa a versão dele para o pintor e o pintor já tem um bloqueio com o lojista. Então nós queremos aproveitar desse ecossistema que nós fazemos parte, que é o ecossistema comercial de ferramentas, para
introduzir alguns conceitos, algumas informações que possam contribuir no relacionamento lojista-pintor. Então, se você tem um lojista fera na tua região que atende bem o pintor profissional, fale da gente para ele, apresente o nosso material, manda o nosso contato, deixa a gente entrar em contato com ele, que eu tenho certeza que no final das contas, você e os pintores profissionais da região, profissionais de verdade, que aceitaram o compromisso da melhoria contínua, vão conseguir usufruir de melhores resultados. Quanto mais rápido isso acontecer, pessoal, lembra disso, quanto mais rápido a gente conseguir separar o joio do trigo, ou seja, melhorar o resultado, catapultar o resultado do profissional. Eu quero, e eu acredito que a Expert está conseguindo fazer isso aos poucos, né? E eu trabalho para que eu consiga catapultar o resultado do pintor profissional. Isso vai fazer com que o preço por metro quadrado do mercado não suba tanto. Mas isso vai fazer com que o pintor que não é comprometido com a excelência, com a melhoria contínua, com a profissão a sério mesmo, que vem hoje até colocando em risco ou denegrindo, né, o nome do pintor profissional, venha sair do mercado, porque não vai valer a pena para ele estar ali mais. Ele vai falar assim, cara, não vou trabalhar para ganhar R$30 por dia. Ou ele vai trabalhar para um profissional, que dentro da empresa do profissional vai ter regras, vai ter procedimento, vai ter toda uma cultura estabelecida, ou ele vai mudar de ramo. E é isso que nós trabalhamos para fazer. Trabalhamos para melhorar a qualidade de vida do pintor profissional e catapultar esses resultados ao ponto de ficar drástica a diferença entre um profissional, pintor, expert, e um amador, né? Eu acho que essa é a forma mais simples de falar. Ninguém quer ser um amador e quem não liga a ser chamado amador é o cara que não deveria estar no mercado. Prime Paint, eu entendo, cara. O lojista realmente ele tem algumas dificuldades, né? E isso faz parte, é cultural. A gente vem de uma jornada onde o pintor também não entendia por muitas vezes a linguagem do lojista, né? Então existiu por muito tempo essa distância e agora, nos últimos anos, que vem acontecendo essa aproximação. Mas acredito que hoje nós somos a única empresa que realmente pegou no colo essa missão de atender o lojista como causa própria, né? Então nós não estamos lá só preocupados com a venda, a gente não finaliza a nossa venda com o pedido do lojista. Tanto é que eu estou aqui agora, né? Então, se você gosta do que a gente está fazendo e vai comprar uma ferramenta Expert numa loja, a gente, consequentemente, acabou ajudando para que essa venda acontecesse. Então, o fato de a gente não acabar a venda no pedido faz com que a gente consiga estar somando forças aos lojistas e sendo uma voz ativa deles, né? Sendo uma voz que contribui para a ação que eles estão fazendo. Então, dessa forma, hoje quando você fala assim, o lojista não nos entende, eu te entendo. Pode falar comigo que o que eu puder, eu vou passar para os lojistas que trabalham conosco e eles vão estar discutindo com a gente uma forma de conseguir te atender melhor. E esse é o papel que a gente está levando muito a sério, está levando sério ao ponto de dedicar toda a nossa estrutura a favor de um mix que seja extremamente coerente, né, em termos de performance, que seja competitivo em termos de preço e que seja sustentável no ponto de vista de cadeia. Cara, são anos e anos de pesquisa, desenvolvimento e aprendizado para conseguir ofertar algo nesse nível para vocês e acredito que vocês merecem e faremos o possível para continuar nessa pegada, né? Porque o pintor merece muito mais. Cabe a nós conseguirmos manter esse nível de excelência e atratividade, competitividade, coerência para se manter no jogo. E se um dia chegarmos a não conseguir atender essa expectativa ou demanda, com certeza o próprio mercado, não é nossas ações ou o próprio mercado vai acabar selecionando aqueles que respeitam e atendem melhor o cliente final. Nós estamos na era do cliente, pessoal, assim como você tem que cuidar, prezar e desenhar a jornada do teu cliente no dia a dia, nós fazemos isso aqui todos os dias e levamos muito a sério a experiência que cada pintor tem dentro de cada interação que a gente tem, seja numa live, seja num bate-papo online, seja na compra de um produto. Então, fica aqui uma mensagem. Estamos na era do cliente, entenda muito bem seus processos, seus custos e sua precificação para que o teu produto seja coerente no mercado. E semana que vem a gente vai falar sobre isso. Eu espero você na terça-feira à noite para falarmos sobre produtos às 8 horas da noite. Nos vemos aqui no perfil da Loja do Expert no Instagram. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos. Então, muitíssimo obrigado, de verdade, de coração, por estarem aqui conosco, nos ajudando a melhorar cada live. E se você, de novo, aproveitou alguma coisa dessa live, deixa um comentário pra gente, deixa alguma frasezinha dizendo como a gente somou para vocês alguma coisa. E isso aí nos ajuda bastante na hora de
de formar qualquer tipo de material de marketing ou qualquer material que possa comunicar aos nossas empresas parceiras o que nós estamos fazendo, beleza? Estou cansadaço aqui. Já vamos finalizar que eu já perdi a voz e perdi o cérebro. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, então. Um forte abraço e até uma próxima. Obrigadão.